Tá frio pra caramba aqui em São Paulo e também no mercado cripto. Será que a gente realmente já entrou no chamado inverno cripto, que é esse bear market específico das criptomoedas? Seja bem-vindo aqui ao canal Primoverso, sou o Rodrigo do canal Jogador de NFT. Já peço para você deixar seu like, compartilhar, que isso vai ser um conteúdo muito importante porque tá tirando o sono de muitas pessoas. A gente vai comentar um pouco sobre tudo que vem acontecendo no mercado, quedas de 70%, 80%, 90%, protocolos que estão deixando de existir, evaporando do mapa e o que você pode fazer. Algumas dicas para você manter sua mentalidade tranquila e poder passar por esse período da melhor maneira. Então vamos lá, de novo deixa o like, comenta e vamos pro conteúdo. Bom, acho que não é surpresa para nenhum de vocês que o mercado de criptomoedas não está passando pelo melhor momento da sua história nesse exato momento. A gente já viu o Bitcoin com uma queda aproximada de 70% desde as suas máximas no começo de ano, que foi próximo dos 70 mil dólares. No momento que a gente grava esse vídeo, a gente está falando aí do Bitcoin na casa dos 20.500 dólares. E ele chegou até a testar, alguns dias atrás, a mínima aí de 18 mil dólares, a mínima aí de vários anos, né? A gente também vê o cenário de Ethereum, que não é positivo, sangrando bastante, assim como o mercado de cripto como um todo. Então o que está acontecendo, né? São criptos que estão deixando de existir, é o fim de criptomoedas, é o fim do Bitcoin. A gente está com o objetivo aqui de te acalmar e trazer alguns pontos para você poder refletir e ficar mais tranquilo. Mas só para você ter uma ideia, até o CEO da Binance, o CZ, ele deu uma declaração falando que esse inverno cripto pode ser mais longo do que as pessoas esperam, que pode durar de 1 a 4 anos. Por isso que é muito importante você ter algumas questões em mente, uma mente bastante fortalecida nesse momento se quiser passar por esse período de baixa. Vou pedir para a galera da edição também deixar aqui na tela neste exato momento o Fear and Greed Index, basicamente um índice aí que mostra como que está o ânimo do mercado de criptomoedas, que nesse momento apresenta um extremo medo, né, o que a gente chama de Extreme Fear. E geralmente, né, historicamente, nos períodos anteriores, nos ciclos anteriores, quando a gente entra nesse período de medo extremo, pode ser um bom momento para você estar justamente investindo aos poucos e acumulando as criptomoedas que você confia para o longo prazo. Bom, então tem 3 motivos principais, na minha opinião, que estão ocasionando essa queda generalizada que a gente está vendo. Motivo número 1, que para mim é um dos mais importantes, é o aumento dos juros nos Estados Unidos. A gente já explicou isso aqui em alguns outros vídeos passados, mas basicamente quando a gente tem um aumento da taxa básica de juros, principalmente da maior e principal economia do mundo, a gente tem mais escassez de dólares, o dólar se torna mais escasso e o custo de capital das empresas aumenta, o custo de dívida aumenta, enfim, isso afeta diretamente no valuation, aquela palavrinha bonita que a gente vê no mercado tradicional, que é basicamente para tentar saber qual que é o valor justo de uma empresa. E ativos de risco, com um cenário de aumento de taxa de juros, eles tendem a sofrer mais. Hoje, globalmente, os investidores colocam Bitcoin e criptomoeda nessa caixinha de maior risco. Então, não à toa, o Bitcoin vem apresentando uma correlação muito forte com a Nasdaq, a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos. Basicamente, nos últimos meses, essa relação está muito forte. Quando a Nasdaq sobe, a tendência é que o Bitcoin suba também. Quando a Nasdaq cai, a tendência é que o Bitcoin vá na mesma direção. Então ele está se comportando como um ativo de risco todo esse mercado de criptomoedas. E novamente, subida de juros, ativos de risco tendem a sofrer, que é o que vem acontecendo já desde o início do ano com toda essa perspectiva lá nos Estados Unidos por conta da inflação. Segundo motivo aí principal que explica toda essa queda, aí já é um cenário um pouco mais micro, é olhando para dentro do mercado de criptomoedas. Num período de bull market, está todo mundo feliz, está todo mundo fazendo dinheiro, o pessoal se alavanca, o pessoal não faz gestão de risco e acha que aquilo vai durar para sempre, toda aquela euforia. Até que a liquidez começa a secar e muita coisa que era errada, que não deveria ter recebido tanto capital, acaba ficando frágil, fragilizada e alguns problemas maiores começam a acontecer. Foi o que a gente viu algumas semanas atrás, começando com a Terra Luna, que tinha um protocolo que dava um rendimento muito alto em dólares ali, muito acima da média do mercado e que se mostrou insustentável. Eles tinham ali um token pareado em dólar, uma pareação algorítmica que mostrou que não era sustentável, isso foi quebrado e o protocolo simplesmente desapareceu e era um protocolo que tinha ali bilhões de dólares, um valor de capital inserido ali dentro desse protocolo gigantesco. E agora, bem recentemente, na semana passada, para ser mais específico, a gente também teve um pequeno probleminha ali com a Celsius, que é uma espécie de CeFi, onde existem pessoas por trás tomando as decisões dos recursos que são colocados ali dentro, os recursos de pessoas que estão buscando algum tipo de rendimento, por exemplo. O mercado
ficou muito preocupado de que eles não poderiam ter liquidez para pagar tudo que eles devem ali para os investidores que colocaram capital dentro do protocolo, e eles chegaram até a bloquear saques por um período de tempo. Isso levantou um alerta porque já teve o caso da Terra Luna, já teve o caso da BlockFi e também agora o caso da Celsius, mostrando que podem ter alguns problemas que aconteceram no último market. Problemas de alavancagem, problemas de má gestão de capital, etc. que agora que secou toda a fonte, estão aparecendo por todo lugar. Cara, e um terceiro fator que pode estar acontecendo também, que pode estar impactando para essa queda de cripto, é a questão do último bull market do Bitcoin, que ele é muito pautado em cima do halving, tá? A gente pode até fazer um vídeo específico explicando o que é o halving exatamente, mas geralmente o ciclo do Bitcoin ele é pautado em torno do halving. Então, quando a gente tem o período do halving, que aconteceu em maio de 2020, o último halving, a gente tem a tendência de que nos próximos meses e anos o Bitcoin vai passar por um bull run, né? Então, por um período de valorização, de euforia e etc. Do capital. E aí, depois desse período, talvez de 1 a 2 anos de valorização, esse bull run começa a perder um pouco o fôlego e, naturalmente, tem muito excesso, tem muita euforia, a gente começa a ter uma reversão, podendo entrar no bear market. Como o último halving aconteceu em 2020 e esse bull run aconteceu principalmente em 2021, a gente viu o Bitcoin e criptos crescendo de valor absurdamente, já podemos estar presenciando um cansaço desse último bull run. Junto com os outros fatores de aumento de taxa de juros e problemas micro do mercado de criptomoedas, a gente pode estar chegando na conclusão dessa queda drástica dos últimos meses. Para vocês terem ideia da quantidade de excesso que a gente tem quando tá todo mundo na euforia e ganhando dinheiro, peguei até uma colinha, o pessoal vai deixar a edição aí na tela, que a Three Arrows Capital comprou 10,9 milhões de Luna, que estavam bloqueados por 559,6 milhões de dólares. Esse foi o valor que eles adquiriram. E que agora vale 670 dólares,45 cents. Então, praticamente virou pó esse capital que estava bloqueado, para vocês verem que quando o mercado começa a secar de liquidez, todos esses excessos que não foram feitos de maneira racional, com gestão de risco, começam a aparecer. Então, beleza, agora vamos para uma parte um pouco mais prática. Quais dicas e o que você pode fazer nesse momento de mercado para ficar tranquilo no longo prazo? A primeira questão é que com esse bloqueio da Celsius e alguns outros protocolos que a gente vem acompanhando há algum tempo, teve um momento que até a Binance chegou a bloquear, tudo bem que foi por um intervalo bem curto, mas a Binance chegou a bloquear ali saques. A dica importante é a seguinte, o pessoal fez até um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, eles vão deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada, tá? Que é a importância da custódia e de uma frase muito famosa no meu mundo de criptomoedas, que é o seguinte: not your keys, not your coins. Então, se você não tem a chave de acesso daquilo, não são as suas moedas. O que significa que todo Bitcoin que você tem na Binance ou que você tem travado dentro de um protocolo como a Celsius, enfim, não são seus Bitcoins. A custódia está na Celsius, a custódia está na Binance. O que significa que em um momento de desespero, um momento de bloqueio ou algum hack que a corretora pode sofrer, e já aconteceu com a Binance no passado, você pode sim correr o risco de perder suas criptomoedas. E como a gente fala de um mundo descentralizado, para quem que você vai pedir ajuda depois? Para o presidente? Para alguma empresa? Não tem para quem pedir ajuda. Então, é importante que você faça a custódia das suas próprias criptomoedas. E é por isso que é a importância de se ter uma cold wallet, que é um dispositivo como um pendrive que você consegue conectar e consegue aprovar ou negar as transações que ocorrem na sua carteira. Então, se alguém tentar hackear a sua carteira, essa pessoa precisaria da sua cold wallet fisicamente para fazer essa aprovação. Sem a cold wallet, sem a aprovação física, não consegue transferir criptomoedas, não consegue fazer a transferência de recursos. E da mesma maneira em relação a problemas de bloqueio de saque. Nesse momento que a Celsius bloqueou o saque, se você tivesse criptomoedas lá dentro, não tem nada que você possa fazer. Se as criptos estão na sua wallet, você pode transacionar elas da maneira que você bem entender, porque são suas. Então, tenha suas chaves para garantir que as criptos sejam realmente suas e sob sua custódia. Próxima dica que a gente poderia trazer aqui é relacionado a: será que é o fim desse ciclo de baixa? Será que a gente já chegou no fundo disso tudo? Ou ainda tem espaço para cair e para sangrar muito mais esse mercado? E eu vou te dizer algo que na verdade é um pouco óbvio. Ninguém tem bola de cristal. Não dá para saber se esse é o fundo, se o mercado vai cair muito mais, se daqui para frente vai subir ou não. É óbvio que a gente pode fazer algumas análises macroeconômicas, por exemplo, o Fed deve continuar subindo juros nas próximas reuniões, então teoricamente isso deve continuar pelo menos pressionando o mercado de ativos de risco. Agora, se esse é o fundo ou não, é outra história. Por isso que uma estratégia inteligente que você pode fazer é simplesmente fazer aportes constantes e que vão pegar diferentes preços do Bitcoin. Então você pode pegar um pouco de Bitcoin a 22 mil, um pouquinho a 18 mil e com o passar do tempo você vai fazendo um preço médio de Bitcoin. Essa realmente é a maneira mais inteligente para você não ter que se preocupar e correr o risco de tentar adivinhar quando que
que é o fundo ou não do mercado de criptomoedas. Eu também queria trazer aqui uma frase do maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett. Ele até não gosta muito de Bitcoin, não é tão adepto assim à tecnologia, mas ele é o maior cara do mercado tradicional de ações, enfim. E a máxima dele é a seguinte, né? Uma das suas grandes frases é a seguinte: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O que significa que quando tá tudo indo muito bem, tá aquela euforia, todo mundo ganhando dinheiro, aquelas mil maravilhas, é nesse momento que você, na verdade, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e ficar um pouco mais receoso em onde você vai colocar o seu capital, onde você vai investir o seu capital. Por outro lado, quando a gente passa por um momento de desespero, é o fim do Bitcoin, é o fim de criptomoedas, é o fim do mercado de ações, é o fim dos Estados Unidos, um monte de exagero negativo, de pânico que começa a acontecer, talvez seja nesse momento que você consegue ter uma margem de segurança maior para pegar os ativos bons que estão baratos, que estão descontados e que normalmente vão retomar lá no futuro. Por quê? Porque tem fundamentos e são bons ativos. Outra coisa importante de vocês saberem também é que, apesar dessas quedas e a volatilidade, países e instituições estão recorrendo cada vez mais ao Bitcoin, como é o caso de Zimbábue e Argentina, países que sofrem com hiperinflação. E tem até uma frase também do mercado que as pessoas chegam e começam a investir em Bitcoin com aquela ideia de fazer lucros, só que elas ficam pela tecnologia em si, ao entender a tecnologia e toda a revolução que ela pode trazer para o futuro. E isso já puxa um gancho para um ponto muito importante. Para você ficar tranquilo e ter uma mentalidade relaxada, poder dormir à noite, etc., com toda essa queda do mercado, você primeiro precisa entender no que você está investindo. Isso vale para Bitcoin, isso vale para uma ação na Bolsa de Valores. Se você investe em Bitcoin só porque você está vendo todo mundo falando, porque você viu um vídeo no YouTube, mas não sabe nem o que é uma blockchain, não sabe nem qual que é o sentido de existência do Bitcoin, você não vai conseguir dormir tranquilo, porque você não sabe aonde que está investido o seu dinheiro. Então estude, aproveite esse momento de baixa para estudar e entender os fundamentos e também os riscos do Bitcoin para o futuro, para ter mais convicção e poder dormir tranquilo. A segunda questão é que a gente está falando de um ativo que ele até hoje demonstrou muita volatilidade. Apesar do Bitcoin estar com menos volatilidade com o passar do tempo, ainda assim é um ativo que sobe e desce como se fosse uma montanha-russa. Então você primeiro tem que ter o psicológico preparado para aguentar essa volatilidade e também o dinheiro, o capital que você vai investir, a porcentagem do seu dinheiro que vai ser colocado em Bitcoin tem que ser uma porcentagem que vai aguentar essa volatilidade e que vai estar investida para o longo prazo, porque senão você pode entrar na alta e quando precisar dessa liquidez, precisar desse dinheiro, pode pegar ele na baixa. Então Bitcoin não é um investimento para você, eu quero fazer faculdade daqui 2 anos, vou juntar um dinheiro. Você não vai colocar em Bitcoin, porque você pode pegar o Bitcoin numa mínima tremenda. É um dinheiro de renda fixa, tá? Então Bitcoin é um dinheiro de alocação de longo prazo que você consegue aguentar essas altas volatilidades. E só para você ter ideia aqui, a gente pode colocar em perspectiva, o pessoal vai colocar na tela também neste exato momento. Como vocês podem ver, nesses momentos que o Bitcoin se torna bastante desvalorizado, né, que atinge novas mínimas, que o pessoal fala que é o fim, volta toda aquela narrativa de anos anteriores, a gente vê que as carteiras que já estão com uma quantidade bem considerável de Bitcoins, o que elas estão fazendo, né? O que os donos dessas carteiras estão fazendo? Qual que é o movimento? A gente pode ver que, no geral, essas grandes carteiras estão aproveitando o momento atual do mercado para justamente acumular mais Bitcoin. Essas carteiras podem ser de institucionais, podem ser de grandes investidores, não dá exatamente para a gente traquear a quem se refere aquelas carteiras. Mas se tem bastante Bitcoin ali dentro, automaticamente são pessoas com muito capital para poder fazer esse investimento e podem ser aí instituições, podem ser pessoas físicas mesmo, pode ser algum fundo que está utilizando para comprar Bitcoin. A questão é, grandes carteiras estão aproveitando a queda para comprar mais Bitcoin. Então acho que é um pouco do ponto que você tem que ter em mente se você tiver visão de longo prazo. Agora esse é o momento aqui mais específico do vídeo, eu vou abrir um parênteses aqui que eu vou falar um pouco do que eu tô fazendo e obviamente você não tem que seguir o que eu estou fazendo, mas só para vocês terem em perspectiva como que eu tô me movimentando nesse momento. Bom, eu continuo aportando regularmente em Bitcoin e Ethereum, que são as duas criptomoedas que eu mais confio por longo prazo, e também estou estudando outros protocolos que possam ser interessantes. Por quê? Nesse momento de bear market, como eu falei, secou tudo e muito exagero começa a aparecer, a gente vê diversos protocolos, diversas criptos, diversas equipes de desenvolvedores que não têm mentalidade séria de construir algo por longo prazo, isso tudo começa a desaparecer. O bear market a gente fala que é um momento de limpeza, é um momento onde a gente está expurgando do mercado tudo que tinha de ruim e de exagero negativo ali de dentro. Então é um momento que é muito propício para a gente estudar, voltar para os fundamentos e com base nos fundamentos encontrar aquilo que hoje está muito desvalorizado, que está sofrendo com todo esse cenário e que lá na frente, quando voltar num período melhor de crescimento, pode se valorizar bastante por serem bons projetos. Então eu continuo com os meus aportes e dobrei até os meus estudos, justamente para poder fazer uma seleção
noção melhor de tudo que eu vou estar investindo o meu dinheiro. Então, só para dar uma recapitulada em tudo que a gente falou, a gente sim está passando por um momento bastante difícil do mercado, um momento que é natural, afinal, não só o mercado de cripto, mas de bolsa de valores, a economia, tudo passa por ciclos, né? Então ciclos de euforia e ciclos de pânico, e se você for um investidor inteligente, estiver estudando, tiver convicção dos fundamentos daquilo que você está investindo, são esses os momentos mais de pânico, onde você consegue fazer construções excelentes de patrimônio no longo prazo, tudo com parcimônia, com gestão de risco e, de novo, fazendo os seus estudos. A gente entendeu aqui que o Bitcoin está numa queda aproximada de 70% desde as máximas do começo do ano, assim como todo o mercado de cripto. A gente entendeu que o importante não é entrar pensando na valorização de curto prazo, mas sim entendendo o que é blockchain, que foi ela que surgiu com o Bitcoin e o que ela deve trazer para o futuro de revolução, né, em diversas áreas do nosso mercado tradicional. E você entendeu o que você precisa fazer para se posicionar melhor pensando no longo prazo. Se você fizer trade, a gente sabe que 99% das pessoas acabam perdendo dinheiro e a gente sempre tenta trazer um conteúdo mais voltado para investidores de longo prazo. Então, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários o que você está fazendo nesse mercado. Você está comprando, você está vendendo, você se desesperou, você cometeu algum erro? Deixa o seu relato aqui embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo, que é muito importante, um conteúdo fundamental nesse momento de mercado que a gente está vivendo. E se quiser acompanhar as minhas mídias sociais, é só pesquisar por jogador de NFT em qualquer lugar aí que você acaba encontrando a gente. Deixa o like, compartilha, tamo junto e até a próxima. Valeu!